Amigo, mais uma vez, eu agradeço por você que está sempre comigo, ouvindo e vendo esta pregação. Talvez você está achando um pouquinho estranho, porque você está acostumado a ouvir a palavra de Deus em outro tom, em outro modo, em outro jeito. Eu aqui falo somente o que a Escritura me passa e eu passo então para você. Pode ver que às vezes você está acostumado com aquela pessoa engravatada ali tomando água e falando muito no seu ouvido. Aqui não é assim, aqui é simplesmente um pequeno vídeo onde você possa estar ouvindo e tirando também as suas dúvidas. Eu pergunto, por quê? O que determina a nossa salvação ou perdição? É o que fazemos ou o que deixamos de fazer? Não é o chefe de uma igreja que digam, mas o que a palavra de Deus diz. Às vezes houve perguntas como estas: é pecado comer carne na Sexta-feira Santa? É pecado fazer isto ou aquilo? Se a Escritura Sagrada proíbe, então, sem dúvida alguma, é pecado. Ainda que todas as igrejas do mundo digam que não. Se, porém, a palavra de Deus não proíbe determinado ato, então o mesmo não é pecado. Ainda que todas as igrejas digam que sim, o que vale é o que a palavra de Deus diz e não o que a igreja diga. Nossa salvação depende de quê? Da obediência, como eu disse, ao livro escrito aos Hebreus, no capítulo 5, versículo de número 9. Mas não podemos obedecer a Deus sem sabermos o que Ele de nós exige. E para sabê-lo, necessitamos o quê? Recorrer à sua palavra. É o que nós estamos fazendo agora, recorrendo à palavra de Deus para saber qual é a sua vontade. Não a vontade do homem, a vontade da igreja, só porque está usando lá a gravata, está usando lá isto, aquilo, aquilo outro. Tem uma igreja cheia de cortina, um prédio, uma mansão cheia de cortina, cheia de cadeiras luxuosas. Para que é que serve isto? Se não tem ali a palavra correta. Eu digo assim porque eu sei que não tem. Eu digo com certeza. Você está acostumado a ouvir a palavra de Deus sendo pregada em outro tom, em outro jeito. Não é como a Escritura determina que fosse assim a pregação. Desinstituídos do conhecimento da palavra de Deus, corremos o risco de ser enganado pelos que se dizem mestre em religião. Eles se dizem ser mestre em religião. E se nós não recorremos à verdadeira palavra de Deus, nós estamos correndo o risco de ser enganado. Isto é que eu chamo de quê? De religião. Como poderá alguém prevenir-se contra a aceitação de notas falsas se não conhece a verdadeira? Como eu posso estar te passando um pacote de nota falsa e você vai guardá-las porque você não conhece a verdadeira? Se você conhecer a nota verdadeira, meu irmão, meu amigo, você recusa a nota falsa no mesmo instante. Assim também como havemos de acautelar-nos contra os erros religiosos e não conhecemos a verdade contida na Escritura Sagrada. Não conhecemos a verdade contida na Escritura Sagrada, não conhecemos mesmo, então aceitamos qualquer tipo de conversa em outro tom. Não é o tom que está dentro da Bíblia, não é o tom sagrado. E se você tem alguma coisa contra meu companheiro, eu digo a verdade, que Deus lhe abençoe, porque eu não tenho nada contra você, eu não tenho nada contra a sua religião. Eu aqui apenas faço um pequeno esclarecimento dentro da palavra de Deus. E não estou fazendo isso para receber elogios,
Estou fazendo isso como que? Como um cristão. E falando para você que se você não examinar a Escritura, você está verdadeiramente cego. Cego pelos guias religiosos. A Escritura, a alegação é muito severa, é muito verdade. Não nos advertem a Escritura contra isso, e também não entre o povo falsos profetas. Escreveu o apóstolo Pedro: como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão, olha só, falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e farão de vós religiosos, e farão de vós negócios, e farão de vós o que você acha que há coisas absurdas. Eu conheço a história, eu conheço histórias absurdas a respeito de religião, histórias verdadeiras que eles fazem dentro da religião para te ludibriar, para levar aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua fé. E você vai na conversa esquecendo de examinar a Sagrada Escritura. O 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 3. O apóstolo Paulo também nos admoesta, nos adverte. Virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências, a sua vontade, desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Está no livro do 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 3 ao 4. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Disse Jesus que vem até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são todos devoradores. Está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo de número 5, número 15. Se o prezado amigo, o prezado ouvinte, fosse fazer uma cobrança de uma elevada fortuna e o pagador lhe entregasse o dinheiro num envelope fechado, ele dissesse: aqui dentro há tantos mil real, será capaz de embolsar cegamente o dinheiro sem conferir a importância? Você seria capaz de fazer isso, embolsar cegamente o dinheiro sem conferir? Pois então, no entanto, numa questão infinitamente mais importante é a vida eterna. Milhões de pessoas que, por assim dizer, aceitam cegamente envelopes fechados. Aceita cegamente envelopes fechados. De quem saem esses envelopes fechados? Esses envelopes fechados, para você, meu amigo e irmão, são os guias religiosos que lhe diz: não olheis nem para a direita e nem para a esquerda. Olha só, por que ele diz? É para você não examinar, porque senão você vai saber a verdade e vai saber a verdade, vai mostrar que ele está te enganando. A Bíblia, pois, nos pode confundir? A Bíblia nunca nos confundem. Não deis ouvidos a pessoas que, em matéria de religião, são hereges. Crede somente no que nós vos dizendo, isto é suficiente para a vossa salvação, e assim milhões se perdem. E assim milhões de pessoas se perdem. Quem não examina a palavra de Deus, como saberá o que é verdade? E se não conhece a verdade, como há de obedecê-la? Se você não conhece o caminho, meu companheiro, como vai seguir o caminho que você não conhece? Muito bem.
Eu quero dizer para você, mais uma vez, que eu não estou aqui para fazer demagogia, não estou aqui para pirraçar e nem demandar com ninguém. Eu não tenho contra nada e não tenho contra a vida de ninguém. Eu apenas aqui estou falando para você um pouquinho, meu amigo, meu irmão, a palavra de Deus. Também vos notifico, irmão, escreveu o apóstolo Paulo, o evangelho que já vos tendo anunciado, o qual também recebeste, é o qual também permaneceis, pelo qual também sereis salvos. E se estiverdes tal como vê-los, também como tendo sendo anunciado. Está aí no livro de 1 a Coríntios, no capítulo 15, no versículo de número 1 e número 2. E por hoje é só, e até a próxima, se assim Deus nos permitir.